Money Report conversa agora com Eduardo Carvalho, presidente da Equinix Brasil, empresa global de data centers. Eduardo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, André, e você? Prazer estar aqui com você novamente. Legal. Vamos lá continuar com a nossa série. Eduardo, Vamos. quais são as expectativas para o segundo semestre de 2020 no seu setor? Olha, no setor de serviços, basicamente, ele não sofrerá tanto quanto outros setores. É óbvio que ele não vai crescer em percentuais previstos inicialmente para o ano, feito pelos institutos aí anterior à crise. Eu diria que o setor de serviços de TI deve crescer aí em torno de 3%. Os serviços gerenciados em torno de 10% e cloud mais de 20%. Quando digo cloud, é cloud pura. Deve crescer mais de 20%, segundo os institutos de pesquisa. Obviamente que outros setores eles devem ser impactados e ainda a gente não sofreu ainda o que vem por aí. Eu acho que vem um impacto maior ainda nos setores hoteleiro e restaurantes. Eu acho que muitos deles deverão ter problemas financeiros graves, precisarão de um socorro, uma linha de crédito ou qualquer coisa do tipo para sobreviverem. Ao contrário, isso não será possível. Mas, no geral, para minha surpresa, eu diria que nós ainda vamos sobreviver. Eu sou um eterno otimista, então eu vejo, principalmente para o setor no qual nós estamos, um horizonte ainda otimista. Quais setores tiveram melhor performance com a crise e quais se acredita que estão afundando de vez e vão precisar se remodelar completamente? Assim, vamos falar de extremos. Vamos falar de extremos, então. Eu diria que os setores do varejo, em geral, sofreram um impacto muito grande em alguns setores do varejo. No setor hoteleiro e bares e restaurantes, entretenimento, com certeza também sofreram um impacto grande. Eu acho que esses setores serão obrigados a se reinventar. Eu acho que, principalmente, a transformação digital vai ter que chegar até esse setor. E é uma pergunta, um grande paradigma de como a gente vai chegar nesse setor, porque esses restaurantes, alguns restaurantes tradicionais, algumas empresas que não são redes, que são restaurantes isolados e supermercados menores, por exemplo, falando um pouco do varejo, eles não tinham como plano fazer essa transformação tão rápido, ou mesmo fazer a transformação. E a sobrevida deles depende disso. Então, vai faltar dinheiro, eles vão precisar de linhas de crédito para pequenas e médias empresas, para que eles sobrevivam. Os setores que crescerão, no geral, eu acho que o nosso setor de serviços de TI, ele vai, apesar de ter um decréscimo no PIB, esse setor, na média, ele cresce esse ano, ele continua com a previsão de crescimento. A gente estava falando que ia ficar estável, né, numa média entre todas as áreas de TI, mas eu ainda acho que cresce um pouco. Cloud continua crescendo substancialmente, interconexão crescendo substancialmente, todos os serviços ligados à cloud, eles crescem, managed services, que a gente são serviços gerenciados, eles crescem também, que auxiliam na migração, que auxiliam na implantação de instâncias de cloud. Então, eu diria que esse é um panorama básico, assim, sem entrar profundamente em nenhum tema, mas esse é um panorama básico aí do que vem por aí em relação à performance. Você falou em linhas de financiamento e investimentos. Para empresas de porte médio, os investimentos ainda são pesados se você quiser investir em TI? Ou esses custos para atuar para receber o serviço de data center, esses custos já se diluíram? Como é que você analisa isso? André, excelente pergunta, eu acho que está bem linkado com o que eu falei. A possibilidade que nós oferecemos para o mercado, ainda mais num momento como esse de crise, faz com que a gente cresça. Eu vou explicar por quê. As empresas, elas hoje, invariavelmente, elas terão um custo de capital muito alto. Ou seja, os bancos vão oferecer crédito, mas o crédito não deve ser tão atrativo assim. O que a gente faz? Se você precisa de investimentos, ou seja, se você
não tem capacidade de captação, eu faço isso para você, e eu ofereço uma gama de serviços, eu ofereço servidores, eu ofereço insumos de rede, eu ofereço serviços dentro desse elenco de produtos, e eu compro esses serviços para você, eu compro o servidor e transformo isso em OPEX, ou seja, você vai pagar isso mensalmente para mim, para ser um pouco mais didático. Então, eu faço todo o investimento para você e você só vai pagar uma mensalidade, um OPEX que a gente chama. Então, isso faz com que a gente consiga chegar a pequenas e médias empresas. Há anos atrás, eu diria que os nossos serviços eles não eram aderentes para pequenas e médias empresas. Eu costumo dizer que quando eu comecei no mercado de data center, entre 2000 e 2002, ali naquela época, nós tínhamos a falsa ilusão de que as empresas pagariam mais para estar dentro dos data centers. Isso era bullshit. Não vingava o setor, os espaços eram enormes dentro dos data centers. A gente brincava que a gente podia jogar futebol, inclusive, nos andares de data center. Depois os custos de telecomunicação vieram a baixar, nós entendemos que nós teríamos que ter uma oferta mais pulverizada para a gente atrair empresas menores, e aí a gente começou a viabilizar que empresas menores, e principalmente as startups, que já eram criadas em cima de plataformas de TI, que já eram criadas em cima de plataformas de serviço digital, elas fossem para o data center. Então, eu diria que os custos hoje eles são bem atraentes para pequenas e médias empresas. E a possibilidade de nós investirmos para ele, nós comprarmos servidores, isso melhora muito a possibilidade deles irem para soluções de data center e serviços de interconexão. Quero crer que existe uma barreira humana aí nesse processo. Quer dizer, de maneira geral, o público, mesmo empresarial, ele consegue ter uma real dimensão da importância dos data centers, já que a economia do mundo hoje passa por vocês. Mas você tem a barreira da compreensão. Quer dizer, você vai ter do outro lado um executivo, um diretor, um presidente, que não é muito afeito às questões de TI e da internet das coisas. Como é que você consegue, como é que você explica isso para esse cara? E o que, que acontece quando ele começa a ter a real dimensão do trabalho que você, do serviço que você oferece? Excelente. A gente tinha, anos atrás, a gente, nas nossas abordagens, nós não tínhamos, por exemplo, empresas, indústrias com a gente. Porque uma indústria que constrói um galpão, constrói uma planta, ela construía um CPD também. Nós não tínhamos empresas do agronegócio, usinas, empresas citrícolas, etc. Nós não tínhamos isso no nosso portfólio. Hoje em dia nós temos. Essas empresas estão passando por uma transformação digital enorme e estão buscando soluções de data center. Isso muito também porque as operadoras, seja operadora de satélite, seja operadora de telecomunicações pura, estão chegando também lá com interconexão. Ou seja, elas conseguem acessar os dados fora daquela região que antigamente era pouco assistida em relação à comunicação de dados. Então, há setores que se transformaram e estão vindo. Há setores ainda que não descobriram a importância da digitalização. Então, eu diria que nós ainda temos setores que ainda precisam olhar com outros olhos para a digitalização, para a ida data center, e pararem de investir em CPD e investirem no core business dela. Mas há setores ainda, muitos setores do varejo ainda precisam, por exemplo, se transformarem. Quando Ainda você não fala há varejo, necessidade, mas ainda precisa. quando você fala varejo, você está se referindo a que segmento, por exemplo? Existe, por exemplo, distribuição de alimentos, alguns outros setores, eles ainda carecem dessa. Porque, naturalmente, eles não precisam disso ainda. O tipo de serviço deles ainda não tem demanda para uma transformação tão grande, mas futuramente alguém vai vir com uma solução transformadora. Se nós pegássemos o setor de transporte há anos atrás, quem diria que um Uber seria a maior frota de veículos do mundo? Correto, Né? correto. Então, assim, esse setor não se reinventou. Quem diria que
o Airbnb seria a maior rede de hotéis do mundo. Então, as coisas se transformaram e rapidamente. E aí, naturalmente, se você se fecha para olhar essas coisas com lupa, é um grande risco que você tem para o seu negócio, porque enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém desenvolvendo um aplicativo dentro de uma universidade ou numa garagem de uma casa qualquer aí espalhada, como teve o Uber, como teve outros aplicativos. Então a gente precisa ficar muito atento a essas transformações. E me diz uma coisa, você está falando de surgimento de novas empresas, né, da empresa que nasce na garagem, nasce na universidade. Essas empresas precisam ser tocadas por líderes, né? Assim, qual o Exatamente. principal desafio para um sujeito que vai ser um líder empresarial, que vai ser um comandante de uma organização, e um período de crise como esse que estamos vivendo, um período que exige reinvenção, flexibilidade, mente aberta. Como é que o Eu vou te sujeito dar um tem que se virar? exemplo. Às vezes eu discuto isso com alguns pares meus do mercado e é muito interessante essa discussão, porque se você pega, no meu caso aqui, sou o presidente do Brasil, corresponsável por América Latina na Equinix, e eu não tenho quase nenhum reporte direto mais. Ou seja, o meu poder diminuiu muito. Qual que é a principal função, eu acho? Para mim, a principal função de um líder é fazer as coisas se moverem hoje. Ou seja, é você criar elos entre as áreas, você ser um aglutinador, criar um sistema de colaboração entre as áreas e fazer com que as áreas elas se falem, elas se movam e criar desafio entre elas. Hoje não existe mais aquele líder que impõe as coisas, mas existe hoje a figura do líder que negocia, que aglutina, que cria sistemas de colaboração. Então, é muito diferente do passado. E você, como líder, você precisa se reinventar a todo momento, porque se você não se reinventar, você entra para o ostracismo. Então, você se acha sem poder, você se acha sem pujança, você se vê isolado. Então, a principal função hoje do líder é fazer as coisas se moverem. Nesse momento de crise, é muito importante que você não tenha nenhuma reação exacerbada, que você trate as coisas com serenidade, que você discute, principalmente, uma coisa que eu tenho feito muito é a comunicação. Fazer uma comunicação intensa e consistente sempre, dando transparência para todas as ações tomadas, explicando o porquê de tudo, mesmo que isso traga insatisfação. Mas é muito importante você comunicar e explicar principalmente o porquê daquilo, por que aquilo é feito. Isso é muito importante. Eu acho que esse é o desafio do novo líder. E o network externo? Você também precisa ter um network externo para estar atento a tudo que está acontecendo, as oportunidades, tudo que está surgindo. É importantíssimo. Hoje a gente não pode estar mais presencialmente nos eventos. Vídeos os eventos da Money Report que eu tanto gostava. Então, foram criados eventos virtuais que estão sendo muito bem conduzidos. Eu já participei de painel aqui no Money Report, em outras empresas que promovem eventos. Então, essa é a saída para o momento, até que a gente possa ter as interações pessoais, participar de jantares, etc. Porque o network é muito importante. A gente precisa fazer com que o mercado esteja sempre lembrando da sua empresa, sempre lembrando de você enquanto um líder. Então, é importante que você mantenha uma cadência muito grande participando de lives. Eu sei que algumas vezes são chatas essas lives, de painéis e de webinars. Okay. Meu caro, muito obrigado. O Money Report conversou agora com o Eduardo Carvalho, presidente da Equinix Brasil, que está desenvolvendo uma série de entrevistas conosco para tratar do setor de data centers. Eduardo, muito obrigado. André, prazer sempre estar com você e na próxima semana estaremos juntos de novo.